Hoje nós vamos falar um pouquinho, vamos aprender um pouquinho com a família de Jó, com Jó e sua família. A ideia nossa é essa, ok? Antes da introdução, queria fazer algumas considerações com relação ao livro de Jó, né? A primeira delas, não se sabe exatamente quem escreveu o livro. Não se tem essa informação. A tradição diz que foi Moisés. Outros dizem que foi Eliú, um dos amigos dele ali, que chega, né, para consolá-lo. E o consolo não é dos melhores, como a gente vê, a ideia, quem lê o livro. E outros ainda sugerem que foi Salomão que escreveu. Pois Salomão, como a gente sabe, era um homem muito sábio. E ele tinha muito acesso a toda a literatura da época. Então, talvez ele tenha lido alguma coisa e tenha escrito. Mas, na verdade, ninguém sabe quem escreveu. Mas uma coisa é certa, está ali. Está aqui, aliás. Está aqui. E se está aqui, a Bíblia fala, né, em 2 Timóteo 3,16, que ela foi inspirada por Deus. Essa palavra é inspirada por Deus. Se ela está aqui, é porque Deus quis que ela estivesse. Amém? Então, isso, estamos todos certos. Também não sabemos quando o livro foi escrito. Ninguém sabe quando foi escrito, qual época, né? Pois não tem nenhum dado histórico ali, um nome de um rei, né, um tempo que se passou, não se fala nada disso. Então não temos essa informação também, quando ele foi escrito. Mas o que a gente sabe realmente é que Ezequiel já conhecia a história, porque ele cita Jó em Ezequiel 14:14. Então Jó, isso 600 anos antes de Cristo. Embora não sabemos quando, temos a ideia de que alguém já conhecia a história, né? O consenso entre os estudiosos é que Jó viveu entre os patriarcas, em algum momento entre Noé e Abraão. Ele viveu nesse período. Esse é o consenso que se tem. Por que se tem esse consenso? Porque não se fala de templo na época, não tem, como a gente viu, não tem nenhuma referência a um rei, e era Jó que oferecia o sacrifício. Né? Jó oferecia o sacrifício. Depois de Moisés, não se podia mais fazer isso. O sacrifício tinha que ser oferecido, tinha que ser entregue no templo e seria oferecido por um sacerdote. Então, passando essas considerações, né, vamos à introdução. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Amém? Interessante. Logo no primeiro versículo de Jó, né, a gente vê a palavra íntegro, reto, as palavras íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. São características que qualquer pessoa pode ter, né? Íntegro, né? Fui pesquisar. Íntegro quer dizer completo. Aquele que não falta nada, ele está completinho. No sentido figurado, qualidade de quem não se deixa corromper. Olha como era Jó. Reto, figura de quem é justo, de quem se comporta com justiça. Né? Temente a Deus, uma qualidade interessante de Jó. Provérbios 1:7 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, Jó temente a Deus, podemos concluir que Jó era um homem sábio. E se desviava do mal. Jó, ele já, apesar de tanto tempo antes, né, ele já sabia o que Paulo ia dizer. Fugir da aparência do mal. Jó se desviava, não esperava, não ficava perto. Tem alguma coisa aqui? Espera lá, se isso é mal, eu não vou fazer parte. Eu não quero nem chegar perto. Ok? Mas, mesmo com todas essas qualidades que nós citamos aqui, nós falando isso, a gente pode dizer, falei para vocês que qualquer um pode ter. Mas com Jó, parece que isso era muito forte. Porque quem dá testemunho de Jó, irmãos, no livro? O próprio Deus. Deus, no verso 8 do capítulo 1, diz: Observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Deus falando para Satanás. Viu meu servo Jó? Tem ninguém igual a ele, não. Jó é o cara. Não tem um sequer parecido com ele. Chegue perto. Jó realmente era o cara, ok? Vejamos então algumas outras qualidades que a gente descobre, né? Outras lições que a gente descobre nesse livro. Era um casal que era presente na vida dos filhos. Olha lá, seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com ele. A gente fala, mas é os filhos que faziam isso. Irmão, os filhos reproduzem o que os pais fazem em casa, a maioria das vezes. Ele não reproduz o que você manda ele fazer, ele reproduz o que ele vê você fazer.
Eu gosto de contar uma história com relação. Nós ficamos com meu sogro muito tempo em casa, doente. E minha esposa, que servia o meu sogro, servia o prato, né? Eu nunca, desde que casamos, sempre eu que fiz o meu prato de comida. Não é um costume nosso. E ela precisou ir para o Paraná uma vez, visitar as sobrinhas, tal, e fiquei eu em casa, com a Tainá e a Tamires. Adivinha quem fazia o meu prato antes de eu chegar do trabalho? Tainá, que estava em casa. Nunca me serviu, nunca viu a mãe dela me servir, mas como ela via a mãe dela servir o pai, eu chegava em casa, o prato estava preparado. Não é interessante? Como se realmente se reproduz o que vê e não o que você fala e pede para reproduzir? Então são essas coisas. A gente pode chegar à conclusão que Jó também era assim, que a família de Jó era assim. O pai e a mãe, tanto Jó como a esposa, se sentavam à mesa com os filhos, né? E você imagina, 12 numa mesa, pai, mãe, os filhos do mais velho até o mais novo, só aí já é uma festa. Se fizer bem, você vai pensar nisso. A gente que tem 2 filhas e tinha o costume, né? Temos o costume de sentar à mesa, já é uma festa, imagina com 12 à mesa. Então, e creio também que Jó deveria ser bem hospitaleiro também, deveria acostumar receber as pessoas em casa, fazer esse tipo de festa, esse tipo de banquete, deveria participar muito também, ser convidado, né? E levar os 10 filhos na festa, né? Hoje a gente vê aí que é difícil levar o filho na festa, porque não se comporta muitas vezes, né? Temos tido esse tipo de problema nesse tempo hoje, mas é assim, a gente vê que Jó, por esse versículo a gente tem essa ideia, a importância de ser presente, de sentar à mesa, queridos. Refeição, a gente aprendeu desde cedo que é na mesa. Ela, na família dela, eu na minha, a mesma coisa. Na minha família a gente também era à mesa. Sou de uma família tradicional, somos em 4 irmãos, né? E meu pai, lembrança do meu pai na infância, eu lembro que ele trabalhava à noite. E isso era doído, irmãos. Porque você via o pai no máximo 1 hora por dia durante a semana, né? A mãe que roía todo o osso lá com os 4, né? Minha irmã, por parte de pai só, uma irmã mais velha. Então ela que tinha que roer esse osso com os 4 na maioria das vezes. Mas meu pai costumava, nos finais de semana, tentar compensar isso de uma certa forma, né? Era presente, meu pai não era dado a sair para bares, para ficar fora. A gente ia à missa ao domingo, né? Fazia questão de levar todos ao domingo. As férias eram todos passeando, colônia de férias na Praia Grande, 1 hora para chegar na praia da colônia, andando, 1 hora para ir, 1 hora para voltar, mas era uma festa, era a família toda, às vezes alguns amigos juntos, e era essa festa. E eu também fui abençoado, casei com uma esposa, que a família dela são 9 irmãos, 9, né? Eram 10, mas eu conheci só 9 irmãos. E a pastora deve ver quando se reúne um pouco lá em casa, como que é, né? Então não é muito diferente do que a gente vê aqui em Jó, né? A gente se reúne bastante em família mesmo, principalmente a Cleide, que a minha família hoje é menos. Uma está em Minas Gerais, meu irmão é mais quietinho, mas com a família dela, na maioria das vezes que nos reunimos, com frequência, não é assim, uma vez ou outra, não. É quase todo mês tem uma reunião entre os irmãos, né? E essa reunião, às vezes não vai todo mundo, mas dificilmente tem menos do que 5 irmãos presentes. 2 já faleceram, mas engraçado, os filhos deles vão, esses falecidos, né? Gostam de participar, fazem questão de participar, né? A Tamires, que cresceu com os primos, né, sabe bem isso, conhece bem isso. Então você reúne, ninguém é estranho. E apesar de não ser italiana, é aquela festa, né? Um fala de um lado, outro fala do outro, você conversa aqui, mas escutando ali, ali. Você já não sabe mais o que está acontecendo ou com quem você está conversando, o que você está falando. Mas era essa a festa. E a importância disso, dessa reunião, de sentar à mesa, de estar presente, de participar com os seus. Amém? Outra lição também que nós aprendemos, e essa pega com a gente, homens. Jó era sacerdote do lar. Terminando um período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava, talvez os meus filhos, lá no íntimo, tenham pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó.
Jó era sacerdote do lar, né? A parte espiritual era comandada por ele. Jó cuidava dessa parte, né? A gente pode deduzir que era Jó que orava, aí fala que era Jó que ofertava o sacrifício. A gente pode deduzir que era Jó que ensinava para toda a família as coisas de Deus na época, sem ter o que a gente tem aqui. Mas a tradição era oral, era o que ele ouvia, era o que ele aprendeu, é o que ele passou de pai para filho, às vezes na própria comunidade que ele vivia. Ele passava tudo isso. Então era a função dele, né? Nós precisamos retomar isso também, homens, né? Nós precisamos retomar o sacerdócio. Nós precisamos orar mais. Eu não sei que momento, né, da igreja contemporânea isso se perdeu. Não fiz esse estudo, né? Mas o que a gente vê hoje? Quem tomou conta dessa parte? As mulheres. E glória a Deus que elas tomaram parte por isso. Se nós abandonamos, alguém tem que fazer. E glória a Deus porque elas fazem. Porque senão a situação hoje era muito pior. Seria bem pior se não fossem por elas. Ok? Um adendo com relação às mulheres. Nós estamos tendo aqui toda terça-feira, né, as aulas. E essa terça-feira em particular, eu acho que de aproximadamente 30 pessoas que tinham aqui, tirando 2 que estavam trabalhando na recepção, 2 homens, eu acho que tinha uns 3 ou 4 sentados aqui. E olhe lá, assistindo. 2, menos ainda? Olha, eu quis aumentar, quis ser legal com os homens, mas alguém já corrigiu. Mas 2 homens somente, né, no ensino. Isso mostra como elas prezam isso e como nós estamos distantes desse sacerdócio. Somos nós que temos que aprender. Eu não puxei a estatística, mas já li algumas vezes a respeito dela. Quando um filho se converte, parece que 5 ou 10% da família vem a Jesus. Quando é a mulher que se converte, isso aumenta para 25, 30% da família. Mas quando é o homem, o marido que se converte, mais de 90% da família se converte. Detalhe, falei que minha esposa e minha filha caçula vieram primeiro, né? Ficava quem em casa? Na hora do culto? Eu e Tamires. Eu não ia, ela tinha com quem ficar, né? Posso ficar com meu pai, não vou, né? O dia que eu vim, ela veio, eu me converti, entreguei a vida, ela veio também, a família veio, a família toda. Né? Hoje a Tainá não está, mas aconteceu como na estatística, 90% da família veio para Jesus, né? Então, mais de 90, né? No nosso caso foram 100. Mas é isso que acontece, é a importância do nosso sacerdócio, gente. Então, e lembrando, o sacerdote lá atrás, né, ele levava o sacrifício. Só ele, a gente tinha que entregar o sacrifício e ele que fazia. Hoje, irmãos, como sacerdote, nós temos um privilégio muito grande. Nós falamos direto com ele, a gente não precisa de intermediário. E outra, a gente não só leva, né, as nossas petições. Se a gente ficar atento, a gente recebe a orientação para resolver os problemas. Então, coisa que lá no Antigo Testamento, na época desse sacerdócio, não se tinha. E hoje a gente tem. E a gente despreza isso. Né? Falo por mim também, falhei muito. Né? E ainda preciso melhorar muito nessa área. Ok? Terceira lição. Com Jó. Jó tinha uma fé resiliente. Então sua mulher lhe disse: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Ele respondeu: você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Aqui a gente vê a fé de Jó, né? Jó não dependia das circunstâncias para louvar e adorar a Deus, para acreditar no Deus que ele servia. Não dependia de circunstância nenhuma. E vamos pegar um pouquinho da história dele, né? Um pouquinho do sofrimento dele. Eu acho que aqui ninguém passou. Talvez um ou outro. Jó perdeu todos os seus bens. Ele era um homem rico. A própria palavra diz que ele era o mais rico da região. Ele perdeu tudo o que tinha de bens. Como se não bastasse, morreram todos os seus filhos. Imagina perder os 10 filhos de uma vez, num acidente só. Nós às vezes ficamos comovidos com acidentes de carro que morre uma família inteira, né? Ficamos comovidos com acidentes, talvez que morram várias pessoas de um mesmo lugar, às vezes um acidente de ônibus, como foi a queda daquele avião que vinha para São Paulo, vinha de Maringá,
Eu acho que era do Paraná, de algum lugar do Paraná, ou do interior de São Paulo, não lembro. Então, todos que estavam naquele avião vinham para um congresso que ia ter aqui. Eram todos da mesma cidade que estavam lá. Então, provavelmente todos se conheciam. E a cidade toda poderia conhecê-los, né? Boa parte da cidade os conhecia também. Então, a gente vê essa comoção. Mas aqui, imagina um pai, uma mãe, né? Que fala do pai. A gente imagina a mãe. Talvez a mãe só fale desse jeito porque está doendo, né? Muita gente costuma julgar a mulher de Jó por falar assim, mas põe no lugar dela. Não foi só Jó que perdeu os 10 filhos, ela também. Então, ela também perdeu. E Jó, ele não fala que ela é louca. Ele diz que ela está falando como uma louca. É diferente. Então, muitas vezes, a gente fica assim também. Você fala com alguém, por exemplo, você pega uma pessoa numa mentira. Aí você fala, meu amigo, você está mentindo. Isso que você está falando é uma mentira. Qual que é a primeira reação dele? Está me chamando de mentiroso? Não. Mentiroso é aquele que vive mentindo. Eu falei que você, nesse momento, está mentindo. Agora, se você vive mentindo, aí eu tenho que esclarecer. Aí você é mentiroso. Né? Quando ele fala isso para ela, ele fala, você não é louca. Eu conheço o estado que você está passando. Eu conheço a tua dor, porque a tua dor é minha dor também. Mas você está falando como uma louca. E a palavra garante. Com isso, ele não pecou com os lábios. Né? E a importância dessa fé resiliente na vida que a gente pode aprender com Jó. Quando você tem fé, você não larga fácil as coisas. Você não desiste fácil. Você não vai desistir da sua família. Você não vai desistir do seu cônjuge. Porque você tem fé que Deus pode fazer. Amém? Creio aqui que tem pessoas aqui, mulheres, que oraram por bastante tempo por seus maridos. Né? E talvez tenha demorado para ele vir. Talvez ele ainda não tenha vindo. Mas, se você tem fé, você não desiste, você continua orando. Você não larga do seu cônjuge, você continua orando por ele. Você continua buscando para que ele esteja aqui também. E com tudo isso que a gente falou do Jó, né, você pega a situação dele. Falamos que ele perdeu tudo, né? Teve a enfermidade ainda, irmãos. A enfermidade dele doía. Fala que coçava, ele precisava pegar caco de telha para coçar. Provavelmente, como diz aqui, ele deve ter ficado irreconhecível, porque a palavra mesmo diz que os amigos, ao chegarem de longe, não o reconheceram, né? Então deve ter deformado Jó, né? Essa enfermidade não dói só fisicamente. Jó foi excluído socialmente da sua comunidade por causa da sua doença. Ele estava sozinho. Quando os 3 amigos chegam, não tem ninguém do lado dele. Não tem ninguém perto dele. Então essa dor de Jó. Então tudo isso que Jó passou, Jó continuou fiel. A fé continuou. A fé resiliente dele não deixou ele sair. Né? Ele abandonar a Deus, ou ele pecar contra Deus, amaldiçoar, como a própria esposa sugeriu. Né? E muitas vezes a gente vê, queridos, na igreja, as pessoas, né, perdendo a fé, porque não fechou um negócio, porque não concluiu uma venda, porque aquele dinheiro não veio, aquele processo não saiu, né? A cura ainda não chegou. Né? Você vê muita gente desistindo por essas coisas. Às vezes porque... Eu dei um exemplo aqui, deixa eu ver, tem um exemplo mais. Poxa vida, você não recebeu um milagre que você foi para aquela campanha. Porque eu não recebi o que eu buscava naquela campanha, eu não vou mais. Eu não vou mais. Então, muitas vezes, a gente vê isso, né, na igreja, no meio da igreja, né? E dá para comparar com os motivos de Jó? Né? Tenho na família, minha irmã perdeu um filho caçula, a Cleide tem na família que o irmão também perderam um filho caçula. A gente sabe a dor, né? A gente nunca vai conseguir entender a dor do pai. Não esquece. Por mais que a gente ame o sobrinho, a gente não vai entender a dor do pai e da mãe. Mas a gente sabe um pouco do que é essa dor, né? E aqui você vê motivos menores as pessoas se mudando de igreja, indo para outra. Quando vai para outra igreja,
Eu ainda não fico nem tão triste. Fico triste, mas nem tanto, né? Quando uma pessoa sai realmente e não vai para nenhum outro lugar. Acha que ficar em casa é melhor. E conheço casos de pessoas que não vão para outro lugar. Sabe por quê? Porque não acha algo parecido com isso aqui. Não vem aqui e não achou algo parecido com isso. Então, quando a gente fala de família, dessa fé resiliente, é isso. Muitas vezes eu lembro de um líder que saiu e falou, depois eu volto, depois eu volto. Eu não sei se eu amaldiçoei, se eu previ, mas pelo que a gente está acostumado a ver, normalmente o orgulho não deixa voltar. São raros os casos, né, que o orgulho deixa voltar. Que a gente engole o orgulho e volta. Né? São raros, são poucos os casos. Né? E realmente ele não voltou. Mas ele está em outra igreja, glória a Deus. Então não seria o caso agora. Mas é isso, essa fé que a gente tem não faz a gente ficar pulando de igreja em igreja, não faz a gente sair da igreja, não faz a gente desistir dos nossos. Então é importante essa fé, ter a mesma fé que Jó teve. Né? Quando fala, tanto pai quanto mãe, né? Marido e esposa, é importante ter essa fé. Amém? Mais uma lição. 4. Fidelidade e lealdade conjugal. Fiz aliança com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Jó, a gente vê a fidelidade. Mas, num relacionamento conjugal, só a fidelidade é diferente de lealdade. Eu posso nunca ter traído a minha esposa, né, fisicamente. Mas eu posso ter olhado com cobiça. Eu fui desleal. E a gente vê aqui que a fidelidade de Jó, né, a lealdade de Jó, estava no mesmo nível daquela descrita por Jesus em Mateus. Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Esse é o nível da fidelidade e da lealdade de Jó. É o nível que nós precisamos ter, que nós precisamos buscar, né? Tanto homem como mulher. Hoje está fácil demais o acesso, né? E talvez, né, a gente fale assim, né? Por que os olhos? Os olhos são a janela da alma. Os olhos são a janela da alma, né? Que a gente vê, principalmente os homens. E hoje, como eu falei, está bem mais fácil também, tanto para as mulheres. A gente pega de uns anos para cá, com acesso aos smartphones, num clique, você vê o que você quiser. Né? Tanto mulher como homem. Então, precisa tomar cuidado. Talvez aquela música infantil, cuidado, olhinho com o que vê, nunca estivesse tão na moda como seria hoje. Precisamos ter esse cuidado. E esse ataque no matrimônio, em geral, não é de hoje. A gente fala, hoje o acesso está fácil. Né? Hoje o acesso está muito fácil. Mas a gente que é do tempo das novelas, né? Eu posso falar que eu sou do tempo das novelas, das séries em TV aberta, né? A gente viu muito esse ataque. Então até desce. As mulheres aparecendo com pouca roupa, novela mostrando homens sem camisa o tempo todo, de bermuda, né? Séries fazendo isso. Então o ataque sempre... Eu lembro de uma novela, irmãos, interessante, acho que dos anos 90, que a ideia principal da novela era que o cara se separasse da esposa para ficar com uma garota de programa, uma acompanhante. Eles davam um nome diferente, lá era uma acompanhante, né, de homens. Alguns lembram dessa novela. E já se fazia isso lá atrás, quase 30 anos atrás. Se fazia isso. Então, eu lembro, realmente, e eles judiam, irmão. A mulher do camarada era chata. Chata. Fez uma personagem perfeita da chatice. Né? Mas, não é isso. Eu lembro que minha chefe alertou para isso na época. Eu ainda trabalho, onde eu trabalho, ela já aposentou. Ela que alertou. Onde já se viu um negócio desse? Nem crente é. E ela usa a palavra, né, prostituta. Largar a esposa para ficar com uma prostituta. Né? Então, romantizam isso, suavizam o adultério. Né? Não faz mal ali. Suavizam
as relações sexuais antes do casamento. É tudo suavizado pra gente. Como se tudo fosse bonito. Eles apresentam dessa forma. Então a gente precisa realmente tomar esse cuidado ao fixar os olhos, ao ouvir, né, todos os sentidos. Principalmente esses dois, são os primeiros a receber alguma coisa. O tato só vem depois. O paladar só vem depois. Ok? Ainda está faltando um sentido. Pois eu lembro. Mas, tato, falei tato, audição. Olfato, isso! Obrigado. Mas é isso, queridos. Esse cuidado que a gente precisa ter. Amém? Essa fidelidade, essa lealdade. Buscar ser como Jó. Ok? E por último, humildade. Para reconhecer quando está errado. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem, sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento, Jó falando dele mesmo, encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Aqui, eu acho que nos 2 capítulos anteriores, né, Deus está chamando a atenção de Jó. Deus está falando com Jó e os amigos. Né? E Jó ouve tudo. E Jó chega a essa conclusão: eu estou errado. Eu estou errado em reclamar. Né? Mesmo com a situação toda dele, ele estava tentando entender por que isso está acontecendo comigo. Ele não tinha esse entendimento. Ele não sabia por quê. Porque você vê lá no começo, no primeiro versículo, ele era reto, era íntegro, era justo, se desviava do mal. Tudo isso ele não entendia. Ele tinha razão de não entender. Né? Ele tentava fazer tudo certo. Não era só fazer. E a gente pega ele dando umas reclamadas durante o livro. Né? E Deus fala isso com ele. E agora eu quero falar um pouquinho sobre humildade. Costumamos taxar uma pessoa como humilde pela forma que se veste ou por sua situação econômica. O que não está totalmente errado. Não é errado também. Se for procurar no dicionário, você vai ver essa resposta. Né? Mas humildade também é aquela pessoa que não se valoriza demasiadamente, não demonstra vaidade, aquela que obedece e se submete com facilidade. Aquela também que reconhece suas limitações. Falei do que eu não entendia. Ela reconhece as limitações que ela tem. Ela sabe disso. Né? E que rapidamente pede perdão pelo seu erro. Reconhece que está errado e não só reconhece, pede perdão. Né? Hoje em dia, a gente tem uma dificuldade grande disso. Às vezes, a gente até pede perdão. Mas, como eu vi aqui esses dias, mas houve arrependimento? Está pedindo porque se arrependeu? Ou porque precisa só pedir perdão? Houve arrependimento? Hoje se brinca bastante, né? Com a seguinte expressão. Casamento consiste na relação em que uma pessoa está sempre certa e a outra é o marido. Né? Não é? Mais ou menos. O pessoal brinca assim. A gente ouve bastante. Mas brincadeiras à parte, queridos. Para ambos os lados é difícil reconhecer o erro. Né? É difícil você reconhecer que errou. Para quem está tão perto assim, que vive com você todo dia, então, né? É mais difícil, parece mais difícil ainda. Parece que é um ataque quando fala que você fez isso ou aquilo, que a sua atitude não foi boa nesse momento. Né? Aí a gente volta lá, né? Como Adão e Eva está dentro de cada um, né? De nós ainda, né? A culpa nunca é nossa, é sempre do outro. Adão, a culpa não é minha, é sua. Olha o que você fez. Né? Mas eu só fiz isso porque aconteceu aquilo. Eu vou sempre jogando. Então essa dificuldade, né, que a gente tem de reconhecer o erro, de pedir perdão, de se acertar como casal. E isso é muito importante. Né? Sou casado há 35 anos, faremos 35 anos semana que vem, casado, segunda-feira. Né? 35 anos. Foi fácil? É fácil? Não. Temos o temperamento dos dois ajuda um pouco, né? De uma certa forma, porque não temos o hábito de gritar. Mas, se a gente lembrar um tempo atrás, né, amor? Tinha uma coisa que, quando a gente estava brigado, era interessante. Ela não falava comigo. Eu não sei o que dói mais, gritar ou ficar uma semana sem falar com você.
que doía mais, né? E é uma defesa. Você está errado, fez a coisa errada, não reconheceu o erro, não pediu perdão, quer que ela continue conversando com você, né? Às vezes quer que ela não grite com você, quer que a situação não se resolve sozinha. Tem que se acertar muitas vezes. Amém, queridos? Conclusão, então. Vamos lá. Olha, estamos mais ou menos no tempo. Sempre lembrando, com Jó, com a família dele, apresentamos a importância de estar presentes no lar e ter comunhão com os filhos, com toda a família. Se você tiver mais, como eu falei aqui, a gente se reúne não só, né? Nós temos os nossos momentos, tem momentos que é só eu e ela, viagens, tem momentos que somos a família, que vamos viajar juntos, e tem momentos que convidamos amigos e parentes para estar juntos. Tudo tem o seu momento, né? A importância do sacerdócio, isso a gente precisa retomar mesmo, queridos. É muito importante isso para nossas vidas. A fé, nunca deixar a fé, nunca pensar em desistir. Uma fé realmente que, sem fé é impossível agradar a Deus, a palavra diz já em Hebreus. Lealdade, fidelidade e lealdade conjugal. Buscar sempre isso, tomar sempre o cuidado com o que você olha, o que você faz. E humildade para reconhecer os erros. Em tudo isso, eu acho que um pouco disso que a gente aprende com Jó, né, com o livro de Jó, acho que dá para melhorar os nossos relacionamentos em família e o nosso relacionamento conjugal. Amém, queridos? Obrigado, meus amados. Deus os abençoe, viu?